Bom, vamos lá. Hoje, nossa segunda aula sobre prevenção e manejo de crises agressivas. E hoje, na verdade, nós faremos estudo de casos. Esses casos, eles foram selecionados a partir daqueles que nos enviaram no grupo. Então, na semana passada foi enviado o relatório, o questionário, desculpa, o questionário para pais e profissionais lá no grupo fechado do WhatsApp. E aqueles que nos mandaram, nós selecionamos dois estudos de caso, e vamos discutir aqui hoje. É importante que você tenha assistido a primeira aula para conseguir entender um pouquinho melhor aquilo que vamos falar aqui, tá certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Gente, está aparecendo aqui uma mensagem. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Consegue me dar um ok? Tá ótimo. Tá conseguindo, né, Flavinha? Obrigada. Então, vamos lá. Hoje, novamente, como eu falei, tem pessoas chegando, é a segunda aula, e hoje vai ser estudo de casos, aqueles casos que foram compartilhados lá no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Vou aqui só rever um pouquinho com vocês o que foi visto na nossa aula anterior, os tópicos, não vou poder escrever sobre eles, tá? Então, a gente viu o que é comportamento problema, o que é crise agressiva e qual a diferença entre eles, e o porquê que é importante saber essa distinção. Vimos também o gráfico do ciclo da crise, né? E esse gráfico é muito importante porque a partir do conhecimento dele, a gente consegue pensar em estratégias que são diferentes em cada fase aí desse gráfico e conseguimos implementar, testar essas estratégias. Vimos que as estratégias de intervenção, elas diferem, né, como eu falei, a partir da fase ali, de cada etapa daquele gráfico, e são pensadas em três grandes momentos, que é a prevenção, ali o pico da crise, que é aquele estágio mais alto do gráfico, e o pós-crise. E vamos agora para os nossos estudos de caso. Então, aqui eu compartilhei, escrevi aqui as informações, né, que foram nos passados no questionário que vocês responderam, pais e profissionais. Lógico que eu não coloquei o nome, aí a gente preserva o anonimato, mas todas as respostas que eu recebi desses dois casos específicos, eu compartilhei aqui para vocês, a gente vai dar uma lida e depois a gente vai discutir um pouquinho. Se você quiser fazer alguma pergunta ou colocar, né, se colocar aqui durante aí esse momento, pode levantar a mãozinha, ativar aí o microfone e falar, tá bom? Então, esse foi o primeiro aprendiz, é uma criança de 7 anos, é um menino. Segundo as respostas aqui, quem respondeu foi a mãe dele, e ela nos fala o seguinte: qual é a frequência e a intensidade das crises agressivas? Todos os dias, praticamente o dia todo. Quais os locais onde geralmente ocorrem as crises? Ele já teve crise em todos os lugares, inclusive nos lugares que ele gosta de ir. E isso é muito comum se você tem um filho que está passando aí por essa fase de crise agressiva. As crises vão ocorrer em todos os locais e com qualquer pessoa, eles não discriminam o local nem a presença
de uma pessoa, quando se trata de crises, tá? Lembrando que crise agressiva é diferente do comportamento problema, tá bom? As crises ocorrem geralmente, até escrevi errado aí, desculpa, geralmente perto de uma pessoa específica ou é aleatório? Nesse caso, geralmente tem alguma pessoa responsável ali perto da criança, né? Ele nunca está só. Mas ocorre com todos, com pais, com terapeutas, com ATs, que no caso essa criança tem, né? Que são acompanhantes terapêuticos, tá certo? Quais são os possíveis gatilhos e o que pode provocar uma crise? Segundo a mãe, ela não sabe dizer quais são os gatilhos, ela acha que qualquer coisa provoca a crise porque ele se irrita muito fácil. Quais os precursores e qual o comportamento mais grave? Lembrando que precursores são aqueles primeiros sinais que antecedem ali o pico da crise, né? Então, quais são esses precursores? Ela colocou aqui uma ordem que eu achei até bem coerente. Ele grita, sai correndo, bate a cabeça na parede e vai bater e puxar o cabelo de quem estiver perto. Às vezes ele grita e já vai bater em quem está perto. Então, essas duas aí são as duas sequências que ele, de comportamentos que ele emite. E quais os maiores reforçadores? Reforçadores são aqueles itens que são de grande interesse do aprendiz, né? Então, no caso dele, são os dinossauros e também pirulito. Como as pessoas que estão perto agem? A mãe respondeu: nós ficamos tensos e com medo, principalmente quando não estamos em casa e tem outras pessoas perto, porque ele pode correr e bater em qualquer um. E isso é um medo real, é um sentimento real de pais, né, de familiares que convivem ali com o filho que emite esse comportamento com frequência. Então, eu sei porque eu vivi na pele isso, né? Quando a gente saía, eu já ficava em alerta o tempo inteiro, quando a Helena tinha esse comportamento de crise. Mas quando a gente saía, eu praticamente nem me mexia, era assim, os ombros tensos, a respiração bem ofegante e o olhar atento, porque ao mínimo sinal eu já tinha que agir, para evitar que ela machucasse, né, outra pessoa. Geralmente os pais que já estão ali no dia a dia, vivendo ali com essa situação, eles geralmente já são machucados, já estão até um pouco acostumados a passar por isso. Mas o medo de que aconteça com o outro, acho que isso é uma das coisas assim, que mais machuca, né? E que faz com que as famílias fiquem cada vez mais restritas ali ao ambiente de sua casa, de alguns familiares ou amigos próximos, né? Então, no caso dela, existia esse medo, né? Ficavam tensos e com medo, principalmente quando saía de casa. Como você age? A mãe respondeu: já fiquei paralisada algumas vezes por não saber o que fazer. Agora já seguro ele com força e levo para algum lugar longe de outras pessoas, se estiverem fora de casa. Em casa, geralmente, ele fica em crise até se cansar, eu acho. Ela escreveu assim. Como ele fica após a crise? Ele fica quieto por um tempo, acho que porque está cansado, mas muitas vezes, em pouco tempo, ele começa tudo de novo. Isso é real, gente, assim, quando a gente acompanha, né, aprendizes, crianças, adolescentes, jovens adultos que têm esse comportamento de crise agressiva, ela não ocorre em um momento específico do dia, em um único horário, geralmente ela ocorre várias vezes aí durante o dia. Como você fica após a crise? Ela respondeu: eu fico machucada, esgotada, exausta, nem consigo me recuperar e já tenho que ir para a luta novamente. Então, é uma triste realidade, mas que a gente está aqui para tentar mudar essa realidade, né? E pensando de forma muito estratégica, é possível.
tá? É possível. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos comentar sobre esse caso específico desse garoto. Crises o dia todo, todos os dias, em todos os lugares, independente de onde esteja e com quem esteja. Não sabe identificar os gatilhos, porque se irrita muito, a família falou, né? A mãe falou, e isso é importante, gente, que a gente fique atento, tanto para quem é profissional, quanto quem é familiar. Identificar os gatilhos é um passo importantíssimo para a gente evitar as crises. Quando se pensa em prevenção, geralmente se pensa muito quando já está emitindo comportamentos, seja eles quais forem, né? Quando começam aqueles primeiros sinais. Mas prevenir de fato é quando a gente consegue saber quais são os gatilhos e eliminar esses gatilhos. Exemplo, meu filho gosta muito de um determinado objeto e eu sei que se eu for para a casa do meu amigo, daquele meu amigo, esse objeto vai estar lá, eu não vou poder dar a ele. Então, ou eu converso com meu amigo para que se tire esse objeto, ou eu vou evitar ir para a casa dele. Por quê? Porque eu não vou expor o meu filho a estar em um local onde vai estar na presença dele algo que vai ativá-lo para uma possível crise. Parece simples o que eu estou falando, mas no dia a dia requer muito esforço de todos, certo? Porque eu tenho que identificar o que é e eu tenho que evitar que ele tenha acesso ou esteja presente ali. Eu vou evitar não só ele ter acesso àquele item, ou seja, ver, identificar que aquele item está ali, se eu não vou poder dar, né? Porque se eu não vou dar, ele pode ir para a crise. Mas eu vou evitar, por exemplo, a estar em locais, seja eles quais forem, que também vão ativá-lo, que também vão ser gatilhos para que ele desenvolva aí uma crise. Então, gente, tem que observar e entender e estudar os nossos filhos, os nossos aprendizes, para de fato ter uma intervenção eficaz, tá? Deixa eu pensar aqui. Tinha algo que eu também tinha pensado estudando aqui um pouco esse caso, que era alguns outros exemplos, mas eu vou dando aí no decorrer da aula, tá? Os precursores, né, ela identificou muito bem, porque ele grita, ele sai correndo, então tem uma ordem aí dos acontecimentos, ó. Primeiro ele grita, depois ele sai correndo, em seguida ele bate a cabeça na parede e vai bater e puxar o cabelo de outra pessoa, quem estiver perto. Às vezes ele grita e já vai bater em quem está perto. E aí, às vezes, a gente teria que entender onde seriam esses às vezes. Às vezes pode ser porque não tem uma parede ali perto, né? Se eu estou num ambiente muito aberto, eu estou ali, se ele já faz essa escalada de gritar, sair correndo e bater a cabeça, se eu não tenho uma área fechada, uma parede, pode ser que ele não tenha onde bater a cabeça. E aí ele já grita e já vai bater em quem está perto. Então, precisaríamos entender, tinha que ser mais explicadinho aí esse contexto. Mas ele já faz aí uma escalada onde ela identificou direitinho os primeiros sinais. O primeiro sinal específico dele é gritar. Então, vamos lá. Eu não consegui identificar os gatilhos. Eu não sei o que é que está acontecendo, porque ele, segundo a mãe, é muito irritado e tem crises várias vezes ao dia. Algo que precisa ser investigado são questões orgânicas, porque o nosso filho, o nosso aprendiz é autista, mas é uma pessoa, né? Aliás, ele é uma pessoa antes de ser autista. Então, ele pode sentir dor de cabeça, dor no dente, dor na barriga, e isso a gente precisa estar ali investigando, né? Tá examinando. Tá vendo? A barriguinha tá inchada. Quando eu aperto, ele faz alguma expressão de dor.
Porque às vezes a gente busca estudar e ver estratégia, busca um melhor terapeuta, só que a gente esquece de avaliar o indivíduo, como ele está. E às vezes tem ainda questões medicamentosas, gente, que é um tabu para algumas famílias, mas que em alguns casos, se faz necessário. E aí quem vai orientar é um neuropediatra, é um psiquiatra, porque se há uma necessidade real de entrar com a medicação, por mais que você trace aqui muitas estratégias, talvez não vão ser eficazes, tá? Então, a gente precisa ver o indivíduo como um todo. Aqui, supondo que ela não conseguiu identificar realmente esses gatilhos, mesmo depois de uma observação mais atenta, e aí ele começa sempre já gritando, porque não conseguiu prevenir ali o que causou, certo? Então, quando ele grita, se ele gosta de dinossauros e pirulito, eu sempre vou ter no meu controle ou dinossauros, ou pirulitos, ou os dois. Então, eu não saio, por exemplo, com a minha filha sem os bombons que ela tanto gosta. Porque em qualquer momento, ela não tem mais crise agressiva há muitos anos. Mas em qualquer momento, se ela se mostrar ali desconfortável e quiser ficar um pouco acelerada, eu já tenho como conduzir, como manejar ali, ofertando algo que ela gosta. Eu vou mudar o foco da atenção dela. No caso do garotinho aqui, que está passando por essa fase, eu já, no primeiro sinal, quando ele grita, eu já ofereço ou dinossauro ou um pirulito. E aí a pergunta que não quer calar, que vem sempre, né? Que já até comentei em outros momentos. Mas eu vou dar o que ele gosta quando ele faz um comportamento inadequado, ou seja, eu vou reforçar o grito dele. Ele vai aprender que quando gritar, ele vai ganhar o que ele quer. Isso, muito bem. É isso mesmo que a gente vai fazer. A gente vai reforçar esse primeiro comportamento dele, esse precursor. Por quê? Porque o que vocês acham que é mais socialmente aceito? Ele gritar ou ele bater a cabeça na parede, puxar o cabelo de quem estiver perto? Para um pouquinho para pensar. O fato dele gritar e ganhar o reforçador vai evitar que ele escale para esses comportamentos mais difíceis, mais desafiadores. E a gente reforça esse momento porque, passada essa fase de crise, eu vou conseguir ensinar aí, ou paralelo, outros comportamentos além do gritar. E aí a gente vai ali mediando, ensinando novas habilidades. Mas nessa fase, o principal é não deixar ele chegar no comportamento pior aqui que ela descreveu, que seria puxar o cabelo de quem estiver perto. Tá certo? Lembra que na outra aula eu falei de insanidade? Sempre que eu falo nesse tópico, né, nesse ponto de reforçar o primeiro sinal, parece que todo mundo entra em crise também, né? Todos que estão ali escutando. Porque é difícil a gente entender e aceitar isso. Mas eu vou ensinar meu filho a gritar? Sim. Porque hoje ele não faz só o gritar. Ele faz o bater, o puxar o cabelo, né? Essa sequência. E isso é difícil para as pessoas entenderem. Mas depois a gente vai tirar aos pouquinhos esse comportamento, tá? E quando eu falo de insanidade, que é fazer a mesma coisa esperando respostas diferentes, isso tem que fazer a gente refletir. Se eu acho que isso aqui que eu estou falando é errado, eu não vou implementar. E se eu não vou implementar, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acreditava que era certo, mas que não está dando resultado. Porque o resultado real tem que trazer qualidade de vida para você e para seu filho. Entendeu? Então, pense nisso com calma, escreve todas as dúvidas, estuda, revê a aula, revê o que vocês já fizeram aí, pensando no filho de vocês ou no aprendiz.
e vamos estudar mais, né? E tentar ir mudando aí alguns conceitos que a gente tem. Tá? Tá claro? Se tiver qualquer dúvida, podem ir falando, tá bom? No caso, para ele ficou muito mais tranquilo a gente pensar em estratégias, porque a mãe sabe quais são os reforçadores, embora não saibam quais são os gatilhos, né? Quando ela fala aqui que como as pessoas que estão perto agem e como ela age, ela falou que no início ficava paralisada porque não sabia o que fazer, mas que bom que agora ela já sabe o que fazer. E o que eles fazem, eu achei muito bacana, que é conduzir ali, ó. Nós ficamos tensos e com medo, principalmente quando não estamos em casa e tem outras pessoas. Ai, desculpa, cadê ele? Agora já seguro ele com força e levo para algum lugar longe de outras pessoas, se estiver fora de casa. E isso é importante, a gente pensar na segurança dele e de quem está perto. Tanto faz, né, ser adulto, mas principalmente outras crianças. A gente tem que pensar na segurança de quem está próximo. O segurar com força, aí a gente teria que ver o nível da força, mas geralmente, quando eles estão desorganizados, que estão aí numa pré-crise, numa crise, todos os movimentos deles são muito bruscos. Então, de fato, requer que a gente coloque um pouco mais de pressão. A gente precisa ter cuidado para não machucar, óbvio, né? Evitar unhas grandes, evitar pegar, puxar, né? Principalmente articulações, porque aí pode causar uma lesão. Mas sim, a gente precisa fazer aí esse transporte, esse deslocamento de um local onde ele está exposto a perigo e também está colocando outros para um local mais seguro. Então, eu achei bacana essa condução deles. Como ele ou ela fica após a crise e como você fica, no caso a mãe. Então, geralmente no pós-crise, realmente eles ficam um pouco mais quietos, mais tranquilos. Alguns ficam por pouco tempo, como ela colocou aqui. Em pouco tempo ele já começa tudo de novo. Por isso é tão importante a gente ter estratégias para usar em cada momento, inclusive no pós-crise, tá? Eu coloquei aqui algumas estratégias pensando nesse caso específico, tá bom? Então, para prevenção, precisa identificar os gatilhos, tem que se identificar o que seriam esses gatilhos e evitá-los, e realizar a avaliação médica. Saber se está tudo ok com o corpo dele, saber se há necessidade, de repente, de uma introdução de algum medicamento. E aí a gente tem que entender, quando pensa em gatilhos, lembrei o que eu tinha pensado anteriormente, que os gatilhos, eles podem ser físicos, né? Pode ser um objeto, pode ser um ambiente, pode ser pessoas, pode ser algo orgânico, como eu falei, e pode ser memórias de um trauma, de um local onde ele não foi bem aceito, onde ele foi muito demandado, onde ele foi agredido. Então, às vezes, aquele lugar ou aquelas pessoas que estavam presentes podem levar a uma crise. Por isso é tão importante, de novo, observar tudo, estar atento a tudo, estudar realmente ali as reações, os comportamentos do seu filho, tá bom? No pico da crise, deslocá-lo para um ambiente seguro e proteger quem estiver perto. Esse é, de fato, o que a gente deve focar quando se pensa no pico da crise. Importante, durante o pico, não se ensina, não se corrige e não se discute. Então, não adianta estar ali tentando falar, argumentar, o menino está ali batendo a cabeça ou puxando o cabelo, meu filho, não faça isso, meu filho vai machucar, mamãe. Não adianta. Se ele está no pico da crise, nada do que você falar vai surtir algum efeito. Ele não vai conseguir entender o que você está falando ali, tá? No pós-crise, há uma exaustão física e emocional, tanto ali do aprendiz, da criança, quanto do adulto que está manejando, ou dos adultos, e esse momento é um momento sensível que exige acolhimento e a reconstrução do vínculo.
Então, esse foi nosso primeiro estudo de caso. Somente após completa regulação, né, quando está tudo tranquilo, está naquele estágio calmo novamente, é que pode-se conversar brevemente sobre o ocorrido, quando aplicável, porque nem todos têm ali uma capacidade de compreender de fato o que você vai conversar, o que vai explicar. Ensinar estratégias alternativas, né? Eu estou triste, como é que eu posso me comportar? Eu estou com raiva, eu estou ansioso, eu estou com dor, o que é que eu devo fazer, né? E ajustar aí os planos preventivos para evitar uma próxima crise, tá bom? Gente, alguma dúvida sobre esse primeiro momento? Falei muito, falei rápido, mas tentando aqui otimizar o nosso tempo. Tranquilo? Tá bom, vamos lá para o próximo, então. Aqui já é um outro. Obrigada, Raquel. É um jovem já de 19 anos que tem crise o tempo todo, né? A resposta da mãe também foi uma mãe que respondeu, tá? A frequência e a intensidade, ela não colocou a intensidade, mas colocou que é o tempo todo de crise. Os locais onde ocorrem as crises, ele não sai mais de casa. As crises ocorrem geralmente perto de uma pessoa específica ou aleatória, com todos que estão ali em casa, né? Eu acredito com todos que convivem com ele. Quais são os possíveis gatilhos? Ela disse: não podemos negar nada do que ele pede. E os precursores? Ele tira a roupa, bate a cabeça e o pé na parede, me morde e puxa o meu cabelo. Quando é outro homem, ele morde e bate. Ou seja, não puxa o cabelo, né? Provavelmente ela tem um cabelo maior e fica mais fácil, né? Quais os maiores reforçadores? Não sei. Como as pessoas que estão perto agem? Seguramos os braços dele com força e levamos para o sofá ou para a cama e tentamos segurar até ele se acalmar. Como você age? Da mesma forma que os outros. Sempre estamos em duas pessoas. É mais coerente mesmo ser dessa forma, até porque já é um adulto, né? 19 anos. Como ele fica após a crise? Fica parado por um tempo, deitado. Como você fica após a crise? Sempre exausta. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse caso. Eu acompanhei lá na clínica um jovem com comportamentos bem parecidos. Eu considero até um pouco mais grave e, de fato, gente, é muito desafiador para a família. Muito desafiador. Quanto mais eles crescem com esses comportamentos que não foram ali mediados no momento certo, mais desafiador é. Eu imagino aqui para essa família o quanto deve ser. Então, ele tem crise o tempo todo, não sai mais de casa, provavelmente, né, por conta das crises. Eu estou levantando aqui hipóteses, tá? Eu só tive essas respostas do questionário, mas eu vou levantando aqui hipóteses. Então, ele não sai mais de casa, as crises ocorrem com todos, ou seja, ele não discrimina pessoas. E o principal gatilho, segundo ela, ele ouviu não, ele não receber aquilo que ele tem interesse, né? Que ele deseja. Aí ela soube descrever aqui também, parabéns, de forma muito bonitinha aqui a sequência, que eu acredito que seja a sequência, né? Ele tira a roupa, bate a cabeça e o pé na parede, morde a mãe, puxa o cabelo dela. Quando é outro, que no caso eu acredito que seja só homens, né? Ele morde e bate, não puxa o cabelo. E a dificuldade aqui é ela não saber quais são os reforçadores. Diferente do outro caso, que sabia os reforçadores, mas não sabia identificar os gatilhos. Aqui ela até identificou um gatilho, que pode ser o principal, deve haver outros, mas
não saber os reforçadores limita muito a nossa intervenção, tanto quanto a equipe terapêutica, como a própria família. A condução deles eu achei coerente e segura até, porque eles deslocam ele ou para o sofá, que é o local acolchoado, ou para a cama, que também ali está acolchoado, e aí ela fala que ficam segurando ele até se acalmar, provavelmente porque se faz o deslocamento, mas imediatamente solta, ele deve começar as agressões novamente, né? Então, aqui o principal desafio, gente, seria os reforçadores. Algumas famílias falam, né, a gente não sabe o que é reforçador, eu não sei identificar o que é que o meu filho mais gosta, mas isso é algo que a gente precisa estudar. Eu acho que eu acompanhei apenas um caso, que esse garoto tinha a gente demorou para encontrar os reforçadores dele. E, de fato, ele gostava muito de algo específico, mas quando nós encontrávamos aquilo que seria reforçador, eu acho que de tanto todos usarem, pouco tempo aquilo não reforçava mais, a gente tinha que encontrar outro, e encontrar outro, e assim seguido. Mas o fato é, existe um reforçador para todos nós, para mim, para você e para eles. Existem reforçadores, coisas que são muito desejadas e que motivam a gente a se comportar de um determinado momento, de uma determinada maneira, certo? Então, aqui, a gente precisaria, né, não sei se a mãe está aqui, mas precisaria estudar, observar e identificar reforçador. É uma comida de preferência? Ele gosta muito de comer. Então, qual é a comida que ele mais gosta? Entendeu? Pode ser um docinho específico, um biscoito, um salgadinho, pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser um brinquedo, um jogo, pode ser a presença de alguém, o cantar, alguém cantar para ele, enfim, algo tem que ser reforçador para ele. E aí, quando a gente descobre o que é reforçador, a gente vai limitar esse acesso ao reforçador. Então, ele vai ter acesso ao reforçador só em momentos muito estratégicos, em momentos onde ele vai ser ali ensinado algo, ensinado um novo comportamento, uma nova habilidade. E aí, no caso, encontrando os reforçadores, a gente consegue ir aí mediando com ele, pegaria esses reforçadores, deixaria para ser usado em momentos exclusivos, como quando ele tira a roupa, né? Antes de tirar a roupa, fez menção, olha o que nós temos aqui, e evitar essa escalada. Não consigo, Mávia, eu, não consigo traçar estratégias, não consigo realizar uma intervenção se eu não souber quais são os reforçadores, tá? E aqui, para eles, no caso, pensando nas estratégias, eu coloquei evitar dizer um não de forma direta nesse primeiro momento, porque se a negativa para ele é o principal gatilho para ele escalar ali e ter a crise, eu vou evitar. Ah, Mável, mas eu vou dar tudo que o meu filho quer? Talvez no primeiro momento. A gente vai disponibilizar ali somente o que a gente pode dar para ele, somente o que ele pode ter acesso. E ensinar, eu escrevi aqui, né, e treinar para ensiná-la a ouvir a palavra, faltou a palavra não, tá, gente? Eu ouvi essa palavra de forma positiva. Então, vou dar um exemplo real aqui de casa. A Helena também se desorganizava muito quando ouvia não. E eu acho que a maioria, né, quer ter aquele imediatismo, né, aquela rigidez que eles têm. Então, a gente tem que associar essa palavra não a uma negação de algo, mas com coisas que são menos importantes para eles e de forma mais leve. Então, por exemplo, a Helena queria algo que a gente sabe que ela gosta, mas ela não gosta tanto, não é um item de preferência, não é um doce, por exemplo.
Doce é muito difícil negar, né? Mas um item mediano. Ah, eu quero ir para a praia. A gente dizia, não, não, princesa, para a praia não, a gente vai brincar, a gente vai jogar bola, a gente vai ao shopping. Então, eu dava sempre uma segunda alternativa no início e dizia um não de forma muito, meio que na brincadeira, para itens que não eram os principais ali para ela, tá? No primeiro momento, a gente cedia muito, a gente chegou a ir à praia 2 vezes ao dia. A gente chegou aí 3 vezes por semana. Então, assim, parece, nossa, mas isso é loucura. Ah, mas eu não tenho condição. Chega uma hora que a gente abre mão daquilo que seria prioridade, daquilo que seria importante, porque a maior prioridade, o que é de mais importante para a gente, são os nossos filhos, né? Então, a gente abre mão, sim, a gente cede, sim. Existem formas de fazer dar certo, mas a gente tem que realmente se refazer, né? Quebrar um pouco aí a nossa própria rigidez e flexibilizar. Essa palavra, para quem está acompanhando ali pessoas com crises agressivas, ela é fundamental, flexibilizar, tá? Então, nesse caso, essas seriam as minhas principais estratégias de início. Evitar dizer um não de forma direta, já começar um treino de forma leve ali, para que ele comece a ouvir essa palavra de uma forma um pouco mais positiva e identificar os reforçadores. No pico da crise, deslocá-lo para um ambiente seguro e proteger quem está perto. Da mesma forma, né, durante o pico da crise, para qualquer criança, adolescente, jovem, não se ensina, não se corrige, não se discute. Aquele é um momento onde o que é importante é garantir a segurança de todos. No pós-crise, certamente todos estarão exaustos, todos os envolvidos ali. Então, garantir a recuperação emocional e restabelecer a sensação de segurança também para todos os envolvidos, tá? Aqui, nesse caso, eu preferi citar esse artigo porque ela fala, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ela fala aqui que eles tentam segurar até que ele se acalme. Então, é uma forma de conter. E, em alguns casos, a contenção é necessária, mas são em poucos casos. Porque se você consegue identificar os gatilhos, identificar os reforçadores, traçar as estratégias e usar na hora certa, poucas vezes vai se ter crise de fato. E eu estou falando isso não é teoria, é prática. Né? Eu tenho uma clínica aqui em Fortaleza, onde muitos dos nossos aprendizes chegaram com histórico de crise agressiva, alguns que já nem eram atendidos em outros espaços, e a gente, em pouco tempo de intervenção, conseguiu eliminar as crises. E isso é real, gente. Tudo que eu compartilho aqui, que eu compartilhei, inclusive, no curso, tem um curso completo, onde tem mais informações, estratégias, enfim, muito do que eu passei, vivenciei, tanto em ambiente familiar quanto em clínica, e estudei, está compartilhado nesse curso. Quem quiser, quem tiver interesse, depois a gente vai deixar o link, tá? Lá no grupo. De fato funciona, mas a gente precisa se avaliar também como nós estamos conduzindo. É um aprendizado, tá? Então, aqui eles usam a contenção, e para alguns casos, de fato, é necessário. E aqui tem um artigo, existem alguns, tá? Mas eu citei esse, que diz o seguinte: o princípio de último recurso começou a ganhar destaque nas políticas, indicando que a contenção só deveria ser utilizada quando todas as outras alternativas tivessem sido consideradas e se mostradas ineficazes
para prevenir os danos ali imediatos. Existem vários outros, no curso, inclusive, eu cito muito isso, porque a contenção, eu acredito, né, é a minha prática também, é utilizado como último recurso, tá? Queria compartilhar isso com vocês, acho que é válido. Lembre-se, surtos, ataques, explosões, ou seja lá como você queira chamar, são ainda mais horríveis para mim do que parecem a vocês. É isso, eu espero ter contribuído de alguma forma aqui nesse momento, que eu considero tempo muito precioso, e vocês estão aqui, obrigada pela presença. A aula está gravada, a gente vai compartilhar lá no nosso grupo, assim como vamos mandar também o link do curso completo, e tem material gratuito. O questionário que vocês responderam, a gente vai disponibilizar o arquivo lá, para que vocês depois possam responder com mais calma, ou compartilhar com alguém, enfim, tá certo? Obrigada mesmo pela presença. Espero que vocês tenham aproveitado. Para mim é sempre um grande prazer, uma grande alegria poder compartilhar aqui com vocês esse momento. Tchau, tchau.